ABC Marketing Saúde. Oferecimento Ebert Comunicação. Boa noite, pessoal. Começa agora o programa ABC Marketing Saúde, que tem como proposta debater o papel do marketing e da comunicação em um dos setores mais importantes do país, a saúde. Como você sabe, toda semana debatemos um tema importante com a participação de um convidado especial, além de trazer o giro de notícias e a participação de nossos colunistas. Bora começar? O tema desta semana é os desafios e tendências do mercado propagandista. Eu adoro esse tema e para falar sobre isso nós entrevistamos Luciana Lima de Brito, gerente distrital de negócios do laboratório EMS. Está imperdível. Roda a vinheta. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma edição do ABC Marketing em Saúde. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, desafios e tendências do mercado propagandista. E para falar sobre esse tema, vou receber Luciana Lima de Brito. Ela é administradora de empresas e gerente distrital de negócios do laboratório EMS. Com especialização em comunicação e marketing pela Universidade do Distrito Federal, a gestora também é Executive Coach, formada pela Academia Internacional de Coaching, além de possuir MBA pelo IPOG em Gestão e Inteligência Comercial no Ambiente 4.0. Em seus 13 anos de atuação na área comercial, passou por diversos segmentos em grandes companhias, como o Banco Itaú, Avon Cosméticos, até chegar ao setor da saúde. Na indústria farmacêutica, iniciou a trajetória como propagandista e hoje atua como gestora no segmento. Luciana, boa noite, bem-vinda ao ABC Marketing Saúde. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite, Bonete. Eu agradeço o convite, a participação, fico muito feliz. É muito importante falar sobre esse tema e principalmente com alguém que iniciou, né, a sua trajetória nesse mercado que é tão importante, que é o mercado propagandista. Luciana, para a gente começar, eu gostaria que você explicasse para os telespectadores como que funciona o trabalho de um propagandista na indústria farmacêutica. E aí a gente já pode emendar no nosso papo como que a área de marketing pode apoiar o trabalho desse propagandista. Bonete, eu costumo dizer que o propagandista ele é um pouco de farmacêutico, administrador, empreendedor, vendedor, influenciador e também precisa entender de marketing, né? Então, diante desse cenário, o profissional que possui graduação nas mais diversas áreas, ele pode seguir carreira como propagandista. E sabendo disso, o papel do propagandista é levar para a classe médica atualização científica, né? Então, pesquisas, inovações, estudos. E somado a isso, ele também leva e apresenta a marca dos seus produtos, características, as vantagens, os benefícios. Ele oferece amostras, então, dos produtos para apoiar aquele médico na jornada da busca das melhores soluções para o paciente, né? Para que ele possa, na hora de prescrever, né, tomar a melhor decisão. Além disso, Bonete, para fechar toda essa cadeia, esse ciclo do trabalho do propagandista, de nada adianta ele gerar essa demanda, fazer o trabalho dentro do consultório médico, se ele não estiver presente nas farmácias, nos PDVs, para verificar se o produto dele está bem colocado, para realizar treinamento com a equipe, não só dos produtos, mas também dos nossos programas de desconto, né? Para que aquela demanda que ele gerou dentro do consultório possa acontecer lá na ponta, então o paciente possa comprar o medicamento que o médico prescreveu. E aí eu faço uma pergunta, né? Então, qual que é o caminho que a gente pode percorrer para que essa parceria seja de sucesso, tanto com o médico quanto com a farmácia e os pacientes, né? E a resposta para essa pergunta está justamente nas estratégias de marketing utilizadas, né? Então, a gente usa, por exemplo, o marketing de relacionamento nos consultórios e nas farmácias. E o desafio do marketing, Bonete, na indústria farmacêutica é enorme. Porque o setor farmacêutico é extremamente regulamentado. Então, quando a gente fala de comunicação de marca e produto, a gente sabe os desafios que nós temos, né?
E até pouco tempo atrás, a gente só contava com uma estratégia que era o propagandista na frente do médico com a mídia, né? Com os VAs, que a gente chama. Então, hoje, com o cenário de pandemia, com a internet das coisas, a indústria 4.0, nós precisamos, tanto aqui como gestores de demanda, quanto também os gestores de marketing, que nós precisamos buscar novas estratégias. Então, o marketing de conteúdo, por exemplo, era algo que nós não utilizávamos e hoje nós utilizamos, para que a gente possa abrir um caminho direto de comunicação entre nós, indústria, e os nossos clientes, né? Então, os diferentes stakeholders que nós temos, então, para que a gente possa apoiar o propagandista que está ali na ponta, no dia a dia, e utilizando todas as estratégias de marketing que nós temos. E sabia, Luciana, eu dei aula durante muitos anos na Universidade Metodista e tinha um curso que eu coordenava lá, que era o curso de comunicação mercadológica. Ele era um curso muito baseado em todas as áreas de marketing, então a gente tinha lá marketing de incentivo, na época chamava-se de marketing promocional, marketing de serviços, marketing de relacionamento e toda a parte de comunicação. E eu tive muitos alunos que eram propagandistas de grandes laboratórios, e até com idade um pouco mais avançada, era uma característica do curso. E você falou muito bem, porque você tem o skill de vendedor, você tem o skill de publicitário, aí você tem o skill de relacionamento, que é no relacionamento com o médico. No curso a gente também tinha muito sobre trade, ponto de venda, merchandising, então eles tinham conhecimento sobre como o produto estava na farmácia, como ele estava exposto, quando podia estar exposto, estava para dentro do balcão, para fora do balcão. Então é uma série de coisas, e aí falando sobre isso, né, ele é multitarefa e tem uma multiformação, né, o propagandista, porque ele acaba tendo uma visão completa, quase como um gerente de produto, né? Perfeito, Bonete, é isso aí. E o propagandista que está atento a isso, né, que ele entende como esse mercado tem modificado, ele sai na frente, né? Então, nós somos profissionais que a gente precisa o tempo todo se atualizar. A gente passou por um processo agora recentemente de pandemia, enfim, que nós precisamos nos reinventar o tempo todo. E a concorrência assim, né? Acirrada, né? Né, nesse segmento. Não, e tem um ponto que eu acho que é interessante até do que você falou, porque quando você consegue sentar com um médico, né? Então tinha lá, vamos ver, os folders, né? Os brindes, alguns materiais do produto e também para o médico, né? Porque ele acaba sendo um influenciador daquela prescrição, né? Então, e aí também o próprio propagandista acaba também sendo um influenciador perante o médico, né? E aí também começaram com as ferramentas, então, chegar com um tablet, com um vídeo, com uma, né, começa a chegar a tecnologia a trazer opções de quando você está ali na frente do médico. E tem um ponto que eu acho que é importante dessa questão toda da indústria farmacêutica, e isso já emendo com a minha segunda pergunta, porque a indústria, ela investe em pesquisa e desenvolvimento do produto, aí desenvolve o produto, isso é um custo alto e às vezes demora-se para se desenvolver esse produto, aí se faz todo o material de ponto de venda, faz o folder de divulgação, enfim, tem toda ali a estratégia de marketing e comunicação para aquele produto. Mas, obviamente, o médico ali que vai prescrever aquele produto. Então, o médico é um elo importante dentro dessa cadeia. E aí é o propagandista que está no tete-a-tete com ele, né? Vamos dizer assim, ele está ali na linha de frente. E aí eu emendo com essa minha segunda pergunta. Por que né, acho que até claro de entender, mas por que então o propagandista ele é tão importante dentro dessa estratégia da empresa? É por isso, porque ele está ali na linha de frente com o médico e ele consegue ter um relacionamento mais verdadeiro, mais direto, mais olho no olho com o médico. E, obviamente, como que essa função, né, essa atividade dele contribui para os resultados do composto de marketing? Pensando no nosso business, no negócio farma, o propagandista ele é um dos pilares mais importantes, né? A gente, como eu falei anteriormente, a gente está num segmento de alta competitividade. Então, buscar incessantemente profissionais que sejam cada vez mais qualificados, assertivos na busca de resultado, é essencial. Então, toda essa temática, ela se justifica justamente em razão da importância desse profissional.
Então, as estratégias que nós utilizamos, elas, como você muito bem disse, Bonete, é o propagandista que executa. Então, ele é a nossa principal ferramenta de estratégia. Então, qualquer estratégia que a gente desenvolva de marketing, de vendas, é o propagandista que executa. Então, esse profissional, a gente precisa capacitá-lo continuamente. Então, ele precisa estar pronto para aceitar os desafios. E eu falo que não só pela própria indústria, pelo próprio laboratório, mas pelo mercado de uma maneira geral. O nosso cliente é extremamente exigente e nós precisamos estar atentos a isso, estar pronto para atendê-lo da melhor maneira, né? Então, o papel do propagandista é extremamente importante. Então, ele tem uma relevância muito grande. Sem ele, realmente, não existe o nosso trabalho não acontece, né? Então, todo esse composto de marketing, quando a gente fala, né, entendendo ele como um processo social e gerencial, nós precisamos atender os desejos do nosso cliente para que a gente possa ter uma estratégia de marketing de forma diferenciada lá na ponta, né? Ô, Luciana, o propagandista ele também serve como ele também, vamos dizer assim, tem essa função de ouvir o que o mercado está demandando na conversa com os médicos e também ser uma fonte de informação para a área de marketing interna e para a área de pesquisa e desenvolvimento, porque eu imagino que ele está ali com o médico, né? E o médico pode falar, olha, esse medicamento podia ter essa melhoria, ou falta um medicamento com isso, vocês estão pensando em... Ele serve como um elo de informação para dentro da companhia? Muito, Bonete, muito. Hoje, se a gente executa, ou se a gente constrói uma estratégia de marketing que não está aderente, que não está funcionando, quem passa esse feedback para a gente é o propagandista. Então, o propagandista, ele está ali não só para levar a informação, e eu falo assim, um ponto extremamente importante, esse que você colocou, ouvir o nosso cliente, entender realmente se o que nós estamos levando é o que eles precisam. Nós prestamos serviço para a classe médica e para a população de uma maneira geral. Então, ouvir esse feedback, tanto do médico quanto também da equipe de farmácia, de PDV, é extremamente importante para a gente checar se realmente nós estamos entregando o que o mercado precisa, o que o nosso cliente precisa, e se a gente pode melhorar de alguma maneira, né? Não, isso é muito legal. E aí eu quero emendar com uma pergunta para a gente encerrar esse primeiro bloco. Normalmente, uma indústria, ela tem, em média, quantos propagandistas? Ele é dividido, vamos dizer, por setor, do tipo do farmaco, do tipo do medicamento? Ele atua com um número máximo de produtos? Como que funciona, mais ou menos, essa divisão de trabalho do propagandista? Bonete, normalmente isso varia de indústria para indústria, né? A gente hoje trabalha com uma força de venda muito grande, né? Nós somos um dos maiores laboratórios em força de venda. E hoje nós estamos divididos por segmentos, por especialidade médica. Então, legal. A gente tem uma equipe que trabalha com a psiquiatria, com a neurologia, outra com o clínico geral, gineco, e isso muito para que a gente possa justamente qualificar esse propagandista na questão de conteúdo e conhecimento para aquela especialidade que ele trabalha. Então, eu preciso hoje entender de psiquiatria, de neurologia, de geriatria, né, de todos os produtos, da gama toda de produtos. Então, uma média, assim, são algo em torno de 13 a 15 produtos que a gente chama na grade do propagandista e com 7, 8 especialidades. Então, imagina o nível de conhecimento. Não, eu fico imaginando, eu tive alunos, então, assim, eles são ótimos na área de marketing, de ponto de venda, de publicidade, de comunicação, de relacionamento, de saber se vender, de saber se portar, ainda tem que conhecer tudo. Eu brinco que faz quase uma faculdade de biologia, de medicina, porque ele, para poder conversar com um médico, né, sobre isso também. Então, é uma alta capacidade, uma pessoa, um elo muito importante em toda essa cadeia. A gente está chegando ao final do nosso primeiro bloco e a gente volta para falar mais sobre esse tema tão importante que são os desafios e tendências do mercado propagandista. A gente volta já com a ABC Marketing em Saúde.
Bom, pessoal, estamos de volta com a ABC Marketing Saúde. O primeiro bloco já foi fantástico, um papo muito legal. Estamos aqui com a Luciana Lima de Brito, minha xará, falando sobre desafios e tendências no mercado propagandista. Luciana, no primeiro bloco a gente teve uma noção muito legal da importância da função do propagandista, do quanto ele é importante dentro do composto de marketing, da estratégia da companhia, e vimos até um pouco dos skills, né, das habilidades que esse profissional tem que ter. Agora, no segundo ano de pandemia, e a gente imagina que isso deva ter afetado muito o trabalho do propagandista, porque tinha um trabalho, até para quem não sabe, o propagandista ele visita muitos médicos, né? Ele vai até o consultório, conversa com o médico, né? E agora, com esse segundo ano de pandemia, isso obviamente, provavelmente mudou, né? Ou teve algumas modificações, você vai falar sobre isso, e também até porque o médico também está ali na linha de frente do trabalho. Com esse segundo ano de pandemia, quais são os desafios que você enxerga e as oportunidades dentro desta área de atuação do propagandista? E, de alguma forma, o propagandista ele teve que se reinventar neste processo? Nossa, passa um filme aqui na cabeça, né, Bonete? Porque quando a pandemia começou a avançar e o isolamento social assim, passou a ser uma realidade, os nossos primeiros dias foram, assim, de perplexidade e medo, de verdade, né? Porque a gente tinha um modelo de trabalho que era o mesmo, desde 1975, quando começou a profissão. E isso foi alterado, assim, em tempo recorde, às pressas, e a gente precisou se adaptar nessa mesma velocidade. Então, do dia para a noite, home office, não visitamos mais médicos. E aí, agora, como é que a gente vai fazer as nossas visitas? Qual que vai ser o melhor modelo? É presencial? É online? E se no online as nossas estratégias de marketing elas estavam aderentes, adequadas para esse canal? A gente tinha ferramenta para trabalhar, então tudo isso passou na nossa cabeça e a gente teve que realmente tomar decisões de uma maneira muito rápida e se adaptar muito rapidamente. E nesse sentido, eu enxergo que nós tivemos grandes oportunidades. Primeiro, a gente, com a pandemia, a gente criou uma segunda opção de diálogo com o médico. Então, a gente passou a ter um outro canal de comunicação. Uma outra oportunidade que eu acho que isso vai permanecer mesmo no pós-pandemia, a gente aprendeu a ser mais criativo, a empata, a nossa sensibilidade, tudo isso trouxe para a indústria, de uma maneira geral, essas características que provavelmente eu acredito que permanecerão mesmo no pós-pandemia. Né? A gente precisou também, foi uma oportunidade que nós tivemos, estimular todos os nossos profissionais, a gente também, gestores, propagandistas, a testar novas ideias, novos conceitos, um novo modelo de trabalho. Né? A gente aprendeu a lidar com elementos que a gente ainda não conhecia, a nossa realidade foi totalmente transformada. Né? E a grande oportunidade também que nós tivemos, os congressos médicos, né, que fornecem todo esse conhecimento científico também para os médicos, traz uma grande oportunidade para a gente também compartilhar com eles experiências. Então, naquele cenário, eles não estavam sendo realizados, ou estavam sendo realizados no modelo virtual. E aí, nesse ponto, como eu propagandista já tendo a possibilidade de visitar os médicos, ele era o principal canal de comunicação para levar essa atualização científica. Então, o profissional, o propagandista, o representante, ele se tornou extremamente relevante num cenário como o que a gente viveu. Né? O desafio que nós temos é que, claro, a gente sabe como o momento ainda é delicado, então a gente ainda tem receio de que, né, esse cenário que tivemos lá em março de 2020, isso retorne. E aí, adaptação para aquilo que a gente sabe que ainda está por vir, né? São novas realidades, então, um desafio. A gente precisa, como eu falei lá no início, se manter atualizado no desenvolvimento. Eu acho que nunca se falou tanto no conceito de lifelong learning na indústria farmacêutica, né? Então, ele ficou ainda mais evidente. E nisso a gente teve que se reinventar em todos os aspectos. Eu falo assim, né, não foi nenhuma reinvenção, a gente teve que se transformar, de verdade. E foi muito rápido, né? A gente precisava atender tanto as nossas necessidades como profissionais, a dos nossos clientes médicos, pacientes, consumidores. Então, como você disse, Bonete, a nossa atuação era 100% campo, né? O meu representante sai 8 horas da manhã e volta às 18, e está o tempo todo visitando médico, em clínicas, consultórios. Então, essa rotina, esse modelo de trabalho
Mudou de 100% campo para 100% home office. E tinha um detalhe também, né, Lu, porque você tinha um congresso médico, que é onde também você tinha um contato com o médico, né? Tinham pequenos eventos que eram feitos, cafés da manhã, né? Muitos laboratórios usam essa estratégia, né, para ter um café da manhã com o médico, alguma coisa do tipo, e era muito no tete a tete, né? E quando você está no tete a tete, querendo ou não, você tem ali uma atenção full time para você, 100% para você. E no virtual, a gente sabe que tem uma série de elementos que causam a dispersão da própria atenção do médico, né? Mas, por um outro lado, era o caminho para levar atualização e informação para ele, né? Perfeito. Ô, Bonete, e a gente tem esse desafio ainda hoje, sabe? De como que a gente vai trazer de novo esse engajamento para os nossos eventos virtuais que continuam acontecendo. Como que a gente consegue atrair a atenção desse médico nesse cenário? Então, é um desafio que nós temos ainda hoje. Então, estratégias que a gente utilizou lá no início, por exemplo, de fazer uma reunião virtual e levar a possibilidade de entregar um jantar na casa do médico para a família dele nesse momento. Então, são coisas que a gente nunca tinha pensado, né? E a gente passou por um cenário também que a indústria, de uma maneira geral, estava toda fazendo isso. Então, os médicos também... Ele tinha muita opção, né, de evento virtual para participar ou para assistir, né? Muita. Então, assim, é um desafio ainda hoje, a gente sabe o quanto que também esses momentos, né, do médico fora do trabalho, com sua família, é importante, a gente precisa entender e ter muita sensibilidade com relação a esse ponto, como eu disse, né? E o que a gente tem hoje de plataforma digital, de soluções, elas reforçaram ainda mais essa importância do como o tete a tete, como você falou, o relacionamento com o médico é importante. Então, eu posso ter qualquer ferramenta digital, eu posso ter qualquer canal, mas se o meu relacionamento com o meu cliente, se o meu relacionamento com o meu público, ele não for muito forte, eu perco muito nesse sentido. Então, o tete a tete nos ajuda, né? Mas a gente sabe que o desafio da tecnologia, dos meios digitais, ela traz para a gente uma grande questão. O varejo também, né, Bonete? Sim. E não, sem dúvida que você falou com o varejo também, né? Mas eu fico até imaginando com o médico que talvez ele fique pensando assim, né? Para ter agora um determinado tipo de informação, pode ser online mesmo, quer dizer, a sua vinda até aqui ela vai ter que significar algo diferente, né? Porque talvez ele não tivesse o hábito e agora passe a ter o hábito de ter uma informação sobre aquele medicamento, enfim, aquele produto de forma online, então falar, esse encontro pode ser online mesmo. Então, a sua presença aqui, ela vai ter que se justificar até de repente de uma outra forma. E como você disse, acompanhar o varejo também, né? Perfeito. E olha o quanto que a gente, né, precisou se reinventar. Então, a visita do meu propagandista, a minha visita enquanto gerente, pode entregar algo mais do mesmo. Eu preciso entregar algo diferente, eu preciso levar algo relevante. Né? Então, nossa, a gente trouxe várias ferramentas, a gente trouxe novos conhecimentos, tanto para os representantes, quanto também para a classe médica de uma maneira geral. Hoje, para você ter ideia, Bonete, a gente, entendendo a situação que a classe médica vivenciou, a gente viu várias clínicas e consultórios fechando. Então, a MS, a indústria, o nosso papel hoje como gerente distrital, ele também está voltado para olhar para o negócio do médico. Então, o que eu vou entregar de diferente para esse médico, que a principal dor dele hoje é o negócio dele. Então, oferecer soluções pensando no negócio, pensando na clínica do médico, para que ele possa fazer com que esse negócio seja de forma sustentável, tem sido um grande diferencial nosso como indústria farmacêutica, porque realmente é uma dor, eles precisam desse suporte. A gente está falando aqui de marketing, quando a gente fala de marketing digital para a classe médica, assim, é unânime o quanto que isso é uma dor e é uma oportunidade que nós temos nesse. Não, sem dúvida alguma, né? E tem um ponto também que eu acho, né, Lu, que é o que você falou. Ajudá-lo na gestão do seu negócio, né? Da sua clínica. Até porque, pessoal, obviamente a gente está vivendo aí 2 anos de Covid, mas as outras doenças não deixaram de existir,
né, a pesquisa e o desenvolvimento para as outras enfermidades e os novos medicamentos, a evolução dos medicamentos para outras enfermidades não deixou de existir. É que, obviamente, estamos preocupados com o coronavírus, porque está aí, obviamente, a pandemia, mas está sendo desenvolvido medicamento para, como você disse, psiquiatria, neurologia, cardiologia, as outras áreas não pararam, né, Luciana? Muito pelo contrário, né? Foi uma oportunidade da gente, inclusive, trazer um outro olhar para oportunidades ou para soluções que a gente ainda não tinha percebido e também o que nós já tínhamos percebido, acelerar isso. Então, hoje a gente percebe que o mercado, de uma maneira geral, a indústria, ela tem trago muitas soluções, principalmente pensando em acessibilidade para o paciente. Hoje a gente sabe, nesse cenário, a importância ainda maior da gente ter soluções que sejam acessíveis, medicamentos que sejam acessíveis para essa população que continua, como você muito bem falou, sofrendo de problemas cardíacos, psiquiátricos principalmente, né? A psiquiatria foi um dos segmentos que deram, assim, um boom nesse cenário e continua crescendo, então a gente precisa atender essa necessidade. Bom, para a gente finalizar o nosso programa, a gente poderia ficar aqui mais uns 2, 3 blocos. Eu adoro falar sobre esse assunto especificamente, mas preciso aproveitar a tua oportunidade aqui. Na tua visão, com o teu conhecimento de mercado, quais são as tendências que você acha que vão ter para esse setor? O que veio com a pandemia e vai ficar? O que não vai ficar? O que de repente mudou na história da indústria propagandista, do propagandista da indústria farmacêutica? O que você imagina como futuro? Vamos falar de um pós-pandemia, que a gente espera que seja rápido, né? Mas essa pandemia, obviamente, transformou nós, enquanto seres humanos, e as empresas. Mas, na sua opinião, quais são as tendências do setor propagandista da indústria farmacêutica? Bonete, algumas tendências elas foram já intensificadas em 2020, né? Então, a internet das coisas a gente tem falado muito, a própria indústria 4.0. Então, uma grande tendência é a gente trazer soluções baseadas nessa integração de dados. A gente falou logo lá no início sobre como o propagandista é importante para trazer esse feedback do nosso cliente. E hoje, essa integração de dados somado ao propagandista, ela vai influenciar muito as tendências, né? Então, para que a gente possa, de fato, oferecer uma prestação de serviço que seja eficaz e atenda essa necessidade. A gente fala muito na indústria sobre como criar uma experiência que é a desejada pelo nosso cliente médico. Então, integrado a isso, como que está a jornada desse paciente? Então, a gente fala muito disso e a gente tem buscado arduamente atender essa necessidade. Então, todos os esforços que o canal de marketing hoje faz, e é uma tendência para o futuro, é a gente trabalhar justamente com essa integração de dados. Hoje, com o digital, a gente tem essa possibilidade. Então, eu consigo hoje avaliar quanto que eu gasto de mídia num determinado produto, quanto que eu aumentei minha prescrição. Então, eu consigo rastrear a minha marca, eu consigo ter insights de pesquisa de mercado, eu consigo avaliar o resultado do médico e entender o perfil do meu cliente, do meu médico e dos pacientes, né? Então, a tendência é que cada vez mais o nosso foco esteja centrado no nosso cliente. Então, especialmente... Luciana, só uma perguntinha. Como essas visitas passaram a ser online, vamos dizer assim, possibilitou ter um número maior de visitas num espaço menor de tempo? Porque quando você ia de uma clínica para outra, você tinha um trânsito ali, né? Isso acabou mudando até o dia a dia do propagandista, eu digo até em termos de quantas reuniões online ele faz versus quantas visitas ele fazia? Bonete, por um lado, sim, né? A gente sabe que esse deslocamento é um desafio. Por outro lado, a gente percebeu que o médico, quando a gente faz uma visita online, a gente precisa se adequar lá naquele momento que ele tem a possibilidade. Então, muitas vezes é no final do dia, quando ele termina o consultório. Então, nesse sentido, a gente acabou perdendo um pouco. Em contrapartida, quando eu vou presencialmente, o médico está ali me vendo. Então, ele entre um paciente e outro, ele acaba me recebendo. Então, eu acredito que foi um somatório, mas a nível de produtividade, a gente não teve um aumento tão representativo justamente por conta desse... Você vê como ainda é importante
O tete a tete está lá na clínica com o médico, né, no hospital com o médico. Bom, Luciana, eu quero agradecer demais a tua presença, foi muito legal falar sobre esse tema. Espero que você venha mais vezes, porque a gente tem mais para falar sobre esse tema da indústria farmacêutica e do propagandista especificamente. Quero agradecer demais, foi um papo muito gostoso, acho que a gente trouxe aqui algumas ideias bem legais de como isso influenciou e a importância do propagandista para a indústria. Eu queria deixar com você aí as suas considerações finais. Bonete, eu quero agradecer a oportunidade. A gente sabe o quanto que o trabalho do propagandista é importante. É importante a população, de uma maneira geral, entender o que realmente faz, o nosso propósito. Então, obrigada pela oportunidade. Eu acredito que, com certeza, teremos mais oportunidades ainda para a gente falar sobre esse assunto, que pode gerar aí ainda mais conteúdo, com certeza. Bom, eu agradeço muito, obrigado, Luciana, conte sempre com o nosso espaço. E você que está aí, continua assistindo o ABC Marketing Saúde. No próximo bloco, a gente tem os quadros, as colunas e as notícias do mercado da saúde. A gente volta já. Estamos de volta com o ABC Marketing Saúde e agora vamos para o quadro Comunicação na Saúde. ABC Marketing Saúde. Oferecimento Ebert Comunicação. Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre experiência do paciente. Oferecer um atendimento com base na experiência do paciente está na pauta de todas as instituições de saúde, não é mesmo? Afinal, com clientes cada vez mais engajados, esse é um ponto-chave para uma estratégia mais assertiva para conquistar e fidelizar cada vez mais pessoas. Para começar, entregue as respostas que seus clientes estão buscando nos seus canais de comunicação. Como a experiência do paciente se inicia no primeiro contato com a instituição, ele precisa encontrar as informações que necessita. Uma dica: para entender o que as pessoas estão buscando e quais são as perguntas que elas estão fazendo referente ao seu serviço, nós temos algumas ferramentas. Quer conhecer? A primeira é a Answer the Public. Ela é baseada nas principais pesquisas do Google e ela traz as perguntas que as pessoas estão fazendo quando vão lá acessar a internet. Vou dar um exemplo para vocês. Ao digitar a palavra oftalmologista, ela trará um mapa com as principais questões. Oftalmologista, quando procurar por um oftalmologista infantil? Por que o oftalmologista dilata a pupila, afinal de contas? Essas são algumas questões que ele traz referente ao termo, por exemplo, para vocês conhecerem um pouquinho. Além de ajudar o público com as respostas que ele precisa, esse tipo de ação também ajuda a sua empresa a melhorar o seu ranqueamento na busca orgânica do Google, aquele não pago. Ou seja, ele entende que seu conteúdo é relevante e ele deve sim ser mostrado com mais frequência para as pessoas. Cliente informado e já presente na sua instituição. E agora, qual é o próximo passo? Atendimento humanizado. Envolver o cliente em todas as fases do seu cuidado. Ele ter uma boa experiência com cada uma das pessoas que ele encontra e com as informações que ele obtém. Mas, para isso, um passo antes. Endomarketing. Todos os colaboradores precisam entender que eles são parte importante do processo de experiência do paciente. Médicos, enfermeiros, área administrativa, segurança. Isso se faz com um bom endomarketing.
e para que todos estejam alinhados com os objetivos da instituição, que é centrado no paciente. Após a consulta, o tratamento, a jornada continua e ela pode acontecer da seguinte maneira: pesquisa de satisfação, informações sobre os próximos passos. Pode ser um e-mail marketing, uma mensagem de SMS, uma mensagem de WhatsApp, que pode conter, além do agradecimento, informações que vão corroborar com aquele tratamento ou medidas preventivas para evitar possíveis problemas de saúde. Embalde marketing. Acompanhar o cliente e oferecer dados a partir do seu interesse pode ajudar muito também no processo de fidelização e conquista do cliente. Outra estratégia importante é o acompanhamento contínuo. O que isso quer dizer? Inserir um processo de automação na sua comunicação com o cliente a partir dos dados, levando para ele conteúdos customizados e preventivos. Para resumir, entenda que a experiência do paciente trata-se de confiança. Ou seja, o paciente precisa entender que a instituição está realmente preocupada com a sua saúde, com o seu bem-estar. E tal aspecto deve estar retratado em cada ponto da sua comunicação com ele. Então, ouça as perguntas, as necessidades, ouça também as respostas que ele dá em cada fase do processo de cuidado e seja transparente. Ofereça uma comunicação humanizada, uma comunicação próxima que dialoga. Implemente um mecanismo de medir a satisfação, bem como acompanhar esse paciente em todas as etapas do cuidado. Ajude-o com prevenção e ofereça conteúdos que o apoiem. Tudo o que ele precisa saber é que a instituição está ao seu lado, ajudando-o a cuidar do seu bem mais precioso, que é a sua saúde. Bem, por hoje é isso, pessoal. Vejo vocês em breve. Obrigado, Alexandra, por sua participação. Vamos para o giro de notícias? Nova gerente de marketing do Hospital Moinhos aposta em uso de dados para a tomada de decisão e otimização de resultados. Há 13 anos na instituição, Melina Moraes Suc incorpora a área de marketing à gerência de inovação e estratégia corporativa. Rede Orto realiza a segunda campanha nacional de implantes dentários. A ação, que irá de junho a novembro, acontece nas 130 clínicas da rede de franquias odontológicas em 17 estados e no Distrito Federal. Plena Saúde escolhe CL como nova agência. Com mais de 30 anos de história, a empresa atende atualmente mais de 85 mil vidas e conta com rede própria de atendimento com 22 unidades ambulatoriais e 2 hospitais. Coop Drogaria investe 12 milhões em expansão. Nascida no ABC Paulista, com mais de 30 anos de história e uma base ativa de mais de 800 mil clientes associados, passou a investir de forma robusta em sua expansão. Em janeiro do ano passado, estava presente em 11 cidades com 56 drogarias e, neste mês de junho, passa a atuar em 25 cidades com 75 unidades. Agora chegou o momento da coluna Empreendendo em Saúde com Alberto Leite. Olá, você começa a trabalhar na área de marketing de um hospital, de uma clínica, e começa já a olhar os números, tal. Passa uma noite no PS, passa uma noite num leito. Você vai começar a entender umas coisas interessantes. Você vai começar a entender para que serve realmente um protocolo de Manchester, aquele lá que define as prioridades de atendimento no PS. Você vai entender que 10 minutos no PS com dor são 2, 3 horas esperando um ônibus, um trem ou qualquer coisa assim. Você vai entender que cobertor de quarto é tão gelado quanto o lençol. Você vai entender que o acompanhante sofre muito mais que o paciente. Você vai entender a dor de um médico ao ver lá 50 pessoas para atender, pouco tempo, pouco recurso. Ou seja, passe tempo aonde as pessoas estão e menos tempo no computador. É isso aí, fica a dica do dia. Obrigado, Alberto, pela sua coluna da semana. Sempre importante para o mercado da saúde e a cada semana uma coluna especial, hein?
Comunidade ABC Com, chegamos ao fim do ABC Marketing Saúde desta semana. Se você quer ver sua pauta por aqui, envie um e-mail para a nossa redação. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e dar um like no vídeo. Amanhã tem Marketing Now ao vivo pela TV Mais ABC no canal 527 da NET a partir das 21 horas. Se você está fora do ABC, pode acompanhar pelo YouTube da ABC Com. Sexta tem ABC Com Jornal e 7x1 com Gil Mota. Semana que vem tem mais ABC Marketing Saúde e conto com a sua audiência. Até lá!